Sim, meus amigos, precisamos falar desse livro, Coisa de Rico, um dos livros mais vendidos do Brasil. Por que que eu tô falando dele? Estou aqui nas minhas férias, trouxe esse livro para ler, estamos ancorados aqui em Angra dos Reis. O tempo já fechou, não vai descer ninguém aqui do cruzeiro. Eu trouxe o meu livro para ler, não terminei de lê-lo ainda, devo ter lido aqui uns 2/3 do livro. Mas por que que eu resolvi falar desse livro? Além dele ser um dos mais vendidos do Brasil, ele é extremamente decepcionante. Esse é o motivo que eu resolvi falar. Tem pouca gente falando disso aqui no YouTube, em todas as redes. O que eu esperava desse livro aqui? Você ter uma compreensão maior da cabeça desses bilionários aí. Não tô falando de rico classe média, não. A gente vai até falar sobre isso que o autor coloca aqui no livro. Mas a gente tem uma compreensão acima ali da superfície, né? De entender o que passa na cabeça dos ricos. E eu esperava até, de certa forma, rir da futilidade do mundo dos ricos, né? Teve isso aqui no livro, sim. Ele fala de uma senhora que saía do banho e tinha duas serviçais ali para cobrir ela com toalhas para ela não passar frio. Mas, honestamente, até esses trechos no livro são raríssimos. O que incomoda, o que dói de verdade, não é a futilidade do mundo dos ricos. É a profunda ojeriza, é o profundo repúdio que o autor tem com a possibilidade de alguém ficar rico. Vou explicar isso para você. Em diversos pontos do livro tem essa crítica social, sabe? Ele chega a citar Karl Marx, fala de desigualdade, chega até a criticar o Brasil por a gente não falar abertamente da capacidade ou da habilidade de ganhar dinheiro, como os Estados Unidos fazem, por exemplo, quando eles dizem pay attention, né? Que tem o sentido de pagar atenção. O americano fala, por exemplo, earn money, né? Ou make money, fazer dinheiro. Aqui a gente fala ganhar dinheiro. Só que ao mesmo tempo que ele critica o rico dessa possibilidade dele não falar diretamente sobre dinheiro, dele não se assumir rico, é exatamente o que o autor faz. Ele critica. Vamos falar daqui a pouco como ele se infiltrou no mundo dos ricos, né? Dos bilionários, já que ele não é um. Mas a crítica que ele faz com relação ao Brasil, o bilionário não se parecer assim, não querer parecer assim, é justamente o argumento do livro, os pontos do livro que se critica, que se julga, que busca saber da futilidade ou só da parte superficial da vida dos ricos. A gente está falando aqui de um antropólogo, né, que é uma ciência social, na sua maior parte, que é bastante doutrinada por ideologias de esquerda aqui no Brasil, né? Sim, principalmente aqui no Brasil. Só que o que eu esperava? Entender de verdade a cabeça de um bilionário. Porque ele coloca uma situação como se ele fosse segregado, como se existissem os ricos num sentido de, você precisa consumir tal produto para você ser parte do mundo ou poder desfrutar das esferas sociais dos ricos. Na verdade, tem um pouco disso em qualquer roda, pensa bem. Qualquer círculo social. Se você quiser se infiltrar, quiser conversar com a galera que anda de bike. Se você não tem assunto, se você não vive o dia a dia deles, você deixa de ser interessante. O ser humano é isso, né? Conexões, as pessoas se unem por interesses, por afinidades. E ele conta essa saga, né, dele tentar ser aceito dentro das esferas sociais dos ricos e ser marginalizado. Ele se coloca dessa forma, sabe? Como se ele fosse marginalizado. A verdade é que ele não tinha nada para contribuir com o rico. E até ele coloca uma situação quando ele chegou a conversar com o primeiro rico, nessa saga dele aí de ser aceito, né, de poder conversar com os ricos, e o rico simplesmente não deu a menor moral para ele, tratou ele de uma maneira muito pejorativa. Tem muito isso, tem muito rico snob, mas a questão é que naquela época ele era só um interesseiro. Veja bem, a gente está falando do 10º país mais perigoso do mundo, mais violento do mundo, então não é à toa que um bilionário não vai querer que... Quem que é esse cara que tá chegando aqui? O que ele vai falar? O que ele vai publicar sobre mim? Inclusive ele publica aqui alguns com nomes, uma crítica extremamente ácida, né? Uma crítica, acima de tudo, do acúmulo de capital, da geração de riqueza, como se não fosse isso que diminuísse a pobreza, né? Como se tivesse algum país no mundo que tenha conseguido afastar a pobreza sendo inimigo do lucro. É o contrário. Eu vivi uma situação na minha cidade, rapidinho, né, pra gente voltar pro livro. A cidade de 40 mil habitantes, chegou uma empresa contratando 2.000 funcionários. O que aconteceu com os salários? Foi lá pra cima. Na nossa empresa a gente tinha que contratar gente de outras cidades, até do Nordeste, que é bem longe da onde a gente vive, porque competição. As empresas competindo por mão de obra, que é um recurso escasso, aumenta o valor do salário. As empresas competindo entre si diminuem o valor dos produtos, o que possibilita aos pobres poder comprar produtos cada vez mais baratos. Então, é a geração de riqueza que faz acabar com a pobreza. Já tinha pensado nisso? Mas aqui coloca muito nessa estratificação, nesse lugar comum de
desigualdade, como se o dinheiro fosse distribuído. A gente fala até de distribuição de renda. Olha que termo horroroso. Como se o dinheiro fosse impresso, a gente fala, ó, isso aqui vai para os mais ricos, isso aqui vai para os mais pobres. Não é assim que funciona, é a geração de valor. Quanto mais valor as pessoas geram para as outras, mais risco ela está colocando, mais retorno ela vai ter. E que bom que tem gente para assumir risco no lugar da gente, né? Pensa bem, por exemplo, o Elon Musk nos Estados Unidos, se aventurando a colocar dezenas de milhares de satélites para a gente ter internet, não usou dinheiro público nesse caso, ou no caso da Agência Espacial Americana, contratar a empresa dele, a SpaceX, que ele já ferrou vários foguetes aí com dinheiro próprio, né? Ou capital privado, em vez de onerar o cofre americano dos contribuintes com a NASA. Pois bem, mas vamos voltar para cá. Por que ele não era aceito no começo? Porque as pessoas, elas gostam de outras interessantes, não interesseiras. O que isso quer dizer? No começo, ele era só aquele cara indicado por um terceiro, por um outro bilionário, que ficava ali ouvindo as conversas. E eu me coloco no lugar desses ricos aí, sabe? Eu me colocaria totalmente no lugar, no sentido de, o que é esse cara que tá chegando aí? Qual que é o interesse dele? O que ele vai falar da gente? O que eu ganho me fornecendo informações íntimas, privadas da minha vida? Principalmente se a pessoa tivesse considerado que ele ia publicá-las aqui com toda a sua crítica, com toda a sua raiva, com toda aquela ideologia esquerdista que a gente vê nas ciências sociais aqui no Brasil. Até que ele conseguiu publicar um artigo, acho que foi no Valor Econômico, né? E ele começou a ser enxergado perante a sociedade como o antropólogo do luxo. E aí os ricos abriram as portas para ele. Veja bem, foi a primeira conexão que ele teve para poder chegar nesses ricaços. E olha como isso acontece de novo em qualquer círculo social, na academia. Se você é um frango como eu, tenta conversar com os marombeiros ou ficar ali junto a eles, o assunto é totalmente outro. Estão falando de hipertrofia, estão falando de suplementos alimentares, estão falando de rosca direta, sei lá, estão falando de um monte de coisa que não faz parte ao meu universo. O que eu vou contribuir, o que eu estou fazendo ali? Até nesse caso, eles poderiam ser mais receptíveis a mim, mas no caso de um bilionário, para que você vai expor a sua segurança? Ele fala de casos de roubos aqui, de pessoas que foram para o exterior. Em nenhum momento ele condena o governo quando o governo faz um cabresto social, privando as pessoas mais pobres de acesso gratuito à educação de qualidade, como, por exemplo, os Estados Unidos. Lá, a educação básica de qualidade é gratuita. Faculdade é paga. Aqui no Brasil, a faculdade é gratuita, só os ricos têm acesso, porque só eles conseguem se preparar, porque o ensino fundamental, ele é um lixo. Ou programas sociais que sempre são mantidos, independente se a pessoa precisa, ou independente de possibilitar a essas pessoas qualquer possibilidade de ascensão social com as próprias pernas. Veja bem, eu não estou falando de quem precisa. Quem precisa de verdade precisa de dinheiro. Quem tem fome tem pressa, né? Agora, se a pessoa tem condição de ascender socialmente, ou de condição de prosperar, de trabalhar, de dar um estudo, falar, vai, voa, você precisa ser livre, liberdade, liberdade. Então é o governo que deixa as pessoas nessa condição mais pobre, coloca comida no seu prato e não julgue você. Tem gente aqui no canal que coloca assim, quem votou na esquerda merece todo o repúdio do mundo. Veja bem, se na sua cidade você não tinha o que comer, você não tinha um poço, o cara que coloca água dentro da sua casa, o cara que coloca comida, ele vira rei. Então esse é o discurso de quem tem barriga cheia, quem tem barriga vazia, deixado propositalmente como cabresto eleitoral dessa forma, endeusa esse tipo de político. Outro ponto que assusta também é a generalização, colocar todos os bilionários como se fossem pessoas mesquinhas. Ele até cita teses de estudo de autores, corroborando essa ideia nefasta aí de que todo bilionário é um ser malvado. É bem clássico da esquerda isso aí também. Quando na verdade, evidentemente, nem todo mundo é assim. Eu conheci poucos bilionários na minha vida. Eu tive a chance de gravar uma entrevista com o senhor Luiz Barsi Filho, tá aqui para você assistir depois. É a pessoa mais simples e gente boa e generosa que eu já conheci. Eu brinco que a gente ia chegar, quando eu tive o convite de ir lá gravar com ele, que a gente ia chegar lá, ia chegar seguranças armados, falando códigos secretos. Chegamos, fomos super bem atendidos, ele deu uma aula pra gente, ficou lá uma hora e meia falando com a gente, transmitindo seus ensinamentos, sem contar os outros bilionários aí pelo mundo que são filantropos, né, que fazem muito. E olha que ponto interessante. Vou colocar um outro exemplo aqui. Uma vez eu gravei com um grande influenciador de finanças, ou grande influenciadora, fica aí pra você, se você acompanha o nosso canal, você já sabe. E ele dizia o seguinte, daqueles bilionários malvadões que existem no mundo,
A gente precisa de capitalismo consciente, esses caras não devolveram nada para a sociedade. Eu rebato com o seguinte argumento, olha a cabeça esquerdista do brasileiro. Pega um negócio aí que tem 20% de margem, 20%. Tem negócio que não tem nem isso, tem 5%. E se tiver muito, né, pega varejo, por exemplo. Então vamos pegar esse de 20, de 100% do dinheiro gerado, quem gera dinheiro de verdade são as empresas. O Estado só gera burocracia. Então o cara gerou lá 100 milhões, por exemplo, num ano contábil. Se ele teve 20% para ele, 80 milhões de reais foi gerado para a sociedade, para o governo, por impostos e empregos, com o risco dele. Se não desse certo, ninguém tinha nada com isso, né? O governo, inclusive, quer saber do ovo, não importa se o pato é macho ou fêmea. Mas a situação é, o cara colocou 80% do recurso, ele criou 80% do recurso e jogou para a sociedade em estoque, em fornecedores, em equipamentos, em máquinas, sob o risco dele. Se não der certo, ele poderia queimar e destruir todo o patrimônio de uma vida inteira de uma família. Veja bem, o cara gerou empregos, criou renda. Como é que a gente condena esse cara que ficou com 20%, ou no caso de varejo ficou com 5%, 3%, 2%? É uma visão assim totalmente deturpada, e se a gente pegar os países com maior crescimento, com maior liberdade econômica, essa palavra, liberdade econômica, são aqueles inimigos daquilo que realmente deveria ser o inimigo de toda a sociedade, de todos os intelectuais, que é a pobreza. Pobreza sim é o problema, e ela é diminuída não por ter menos bilionários, ao contrário, se a gente fosse o paraíso realmente de empresas prosperando, a gente teria geração de emprego, a gente teria produtos mais baratos, a gente seria realmente o paraíso dos pobres, não o paraíso do assistencialismo que a gente sabe que não se sustenta. Quanto mais o governo imprimir dinheiro, mais o dinheiro do pobre é prejudicado via o imposto mais nefasto que existe, que é a inflação. Outro ponto que me chama muita atenção é a visão extremamente estereotipada de um rico tendo aversão a pobre. Ele chama, inclusive compara aqui, como se fosse a sua casa invadida por saúvas. Sabe quando passa um metrô e o rico é contra? Ou quando o rico tem acesso a um lugar que ele morava lá escondidinho, tentando fazer um refúgio, né? Porque estamos no país, no 10º país mais violento do mundo. Não deveria ser crime o cara sair de Rolex na rua, mas no Brasil isso aí realmente é um problema. Eu não uso, não é meu gosto pessoal, mas não deveria ser crime. Eu acho que o crime é alguém roubar o Rolex, mas enfim, né? Fica a dúvida aí para você escrever nos comentários. E veja bem, como é que você critica? O cara tá lá quieto dele, porque rico gosta de silêncio, né, Marcia? Rico gosta de silêncio. Minha esposa tá aqui, não me deixa mentir. Lembra quando a gente foi em Capitólio uma vez, amor? A gente estava numa casa no final do ano, queríamos descansar, e do lado tinha uma galera funkeira, boa de grana, ouvindo funk pornográfico do lado dos meus meninos de 8 e 10 anos hoje, né? Antes tinha até menos. Como que você critica, né? Não é o meu universo, evidentemente, o dos bilionários, mas como que você critica? Você que já tem um pouquinho mais de educação, como que você vai julgar um bilionário se chegar um cara fazendo farra do lado dele, do lado da casa dele? Eu não julgo, mas enfim, o autor gosta dessa linha de raciocínio. E um ponto também que me incomoda muito, que eu esperava muito ver nesse vídeo aqui, era entender a cabeça do rico de verdade, entender o cara, virar amigo dele, sabe? Entender o que passa na cabeça deles. Ó, tem até um helicóptero aqui, não, é um jatinho, sei lá. Entender o que passa na cabeça dessas pessoas, só que ele nem chegou nesse ponto, que ele não virou amigo. Ele era um mero ouvinte julgador dos ricos. Por exemplo, quer ver uma questão moral que me interessaria muito ver nesse livro aqui, que não tem até onde eu li? Quero ver se eu consigo ler, que tá bravo ler aqui, confesso pra você que tá difícil. Um ponto que eu esperava ver é a situação de dinheiro versus felicidade, sabe? Eu não sou hipócrita não, eu sei absolutamente que dinheiro não traz felicidade. No sentido assim, ó, veja bem, vamos contextualizar. Se a pessoa passa dificuldade, dinheiro é a felicidade. Agora, a partir de certo ponto, a pessoa precisa de muito mais, sabe? Precisa de relacionamentos, precisa ser feliz, precisa encontrar um propósito. Se dinheiro trouxesse felicidade, a gente não veria tanto rico tomando antidepressivo e indo de Vasco, né? Então, eu acho, se auto-vascando, digamos assim. Ele não chegou nem ao ponto de tentar entender como que aquela pessoa prosperou, quais são os dilemas éticos, morais, que afinal, isso é parte da antropologia, né? Isso é um dos trabalhos da antropologia. Você entender o comportamento humano, as raízes, as motivações, só que é tratado de uma maneira tão superficial, tão odiosa, que o autor não conseguiu nem ser amigo, nem fazer algum tipo de vínculo, nem estabelecer algum tipo de vínculo para poder
entender as motivações, sabe? Entender, tá bom, você já chegou aqui nesse patamar, o que te motiva agora? Por que você continua mantendo uma empresa aí com, sei lá, milhares de funcionários, correndo risco todos os dias no Brasil, sabe? O que te faz ficar aqui? O que te faz ir para o exterior? Mas sem julgamento, sabe? Entender de verdade, ser um bom ouvinte. Eu acho que isso também é algo que eu esperava bastante nesse livro. Como que você pode entender uma pessoa se você já vai cheio de vieses, cheio de preconceito, cheio de ideologia? Eu não sei, mas eu acho que é um livro que pouco contribui nessa situação da gente poder não cultuar os bilionários, não ser baba-ovo de bilionário, não é nada disso. Mas é a gente ser um país dignamente bom para os pobres, mas primeiro sendo um bom refúgio para as pessoas que empreendem, para as pessoas que geram risco, para as pessoas que geram dinheiro, renda de verdade. De novo, o governo não gera nada, o governo só gera burocracia. As empresas privadas são aquelas que realmente mudam, têm o poder de mudar a realidade de uma nação e, acima de tudo, a pobreza das pessoas. Mas, infelizmente, aqui, esse discurso aí de ricos contra pobres, né, de aquele cara ficou rico é porque ele roubou o mais pobre, é tudo que o governo quer, né, para prosperar, deixar as pessoas dependentes do Estado, para dar migalhas para elas ficarem cada vez mais satisfeitas e pobres pro resto da vida, né? O que você acha? Acha que eu fui muito além? Por que você acha que esse livro está fazendo tanto sucesso no Brasil? O tema é sensacional, mas infelizmente não é nada que eu esperava quando eu comprei esse livro. Eu quero ver se eu vou ter condição e paciência e saco de terminar de ler. Você já leu? Escreva aqui seus comentários e valeu, tudo de bom. Tchau!